Bom dia, quinto ano. Hoje a nossa aula é de ciências, então nós vamos preparar o nosso livro, nós vamos conversar ainda sobre combustíveis fósseis e nós vamos estar falando do carvão mineral, nós vamos falar do gás natural e vamos falar sobre o efeito estufa. Então, vocês vão abrir inicialmente o nosso livro na página 66. Vamos lá? Na página 66, nós vamos começar falando sobre o carvão mineral. Então, vocês vão grifar esse título, carvão mineral. O carvão mineral é uma espécie de rocha que se forma a partir de fósseis de plantas. Sua queima libera muita energia e por isso ele é utilizado em muitos tipos de indústrias, como por exemplo na fabricação de aço. É o tipo de combustível mineral mais abundante e estima-se que suas reservas ainda podem durar 200 anos. Esse tipo de combustível pode ser encontrado tanto em camadas mais superficiais do solo quanto em camadas mais profundas. Alguns países utilizam largamente o carvão mineral para a produção de energia elétrica, países europeus, né? Então, olha só, vocês vão grifar todas essas informações sobre o carvão mineral, tá certo? Uma curiosidade agora. Você sabia? O Brasil é um país muito rico em recursos naturais que geram energia. Se comparado com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, utilizamos menos carvão mineral. Mas no século XIV, esse combustível foi muito utilizado nos trens Marias Fumaças, que eram importantes meios de transporte aqui no nosso Brasil. Olha que interessante, né? Então, nós vamos observar aqui essa curiosidade que não precisa grifar, é só uma curiosidade. Se o carvão mineral é tão abundante, por que não podemos utilizar mais desse recurso? Por que será no nosso país não existe mais, né, utilização em grande escala, em grande quantidade desse recurso? O carvão mineral é extraído do solo em atividades de mineração. Durante a extração, muitas substâncias tóxicas são produzidas e contaminam o solo. Essa contaminação, levada pelas chuvas, polui os rios e lençóis freáticos que existem embaixo da terra, que são pequenas ramificações, caminhos, né, pequenininhos de água que vão até os rios. Então, não é algo bom para a natureza. Aí vocês observem a imagem, né, aqui do interior de uma mina de extração de carvão mineral. Agora, continuando na outra página, ainda falando do carvão mineral. Quando o carvão mineral é queimado para a produção de energia elétrica, ocorre a liberação de muitas partículas e gases poluentes no ar, que prejudicam a saúde das pessoas. Olha só quanta coisa, hein? Os trabalhadores das minas de extração de carvão são afetados diretamente pela poeira tóxica liberada nos locais de exploração. E essas partículas provocam asma, bronquite, enfisema pulmonar e a pneumoconiose. Pneumoconiose é uma doença grave que já ficou conhecida popularmente por doença do pulmão negro, né? O pulmão fica todo negro por causa da fumaça, da poeira, da poluição desse carvão mineral. Então é muito perigoso, né? E os gases poluentes liberados com a queima do carvão mineral se juntam com a água da chuva, tornando-a ácida, né? Quando cai na pele, pode dar alergia. Se cai em monumentos que são de algum material de aço ou de minério, alguma coisa assim, também pode corroer, né? Pode estragar. E a chuva ácida, ela prejudica as plantações,
o solo, danifica estruturas metálicas e também o mármore. Aqui ao lado vocês estão vendo a imagem de uma fábrica. Isso aqui é uma usina termoelétrica Presidente Médici, lá no Rio Grande do Sul. Eles usam o carvão mineral como combustível. Na verdade, essa indústria ela fica bem afastada. Vocês podem observar, né, que ela está num lugar bem isolado. Mesmo assim, essa poluição, né, se for feita em grande quantidade, pode prejudicar a natureza, tá bom? E quem morar lá por perto. Na verdade, a gente não tá vendo nada porque realmente tem que ser em um local mais isolado. Agora vocês vão ter uma pesquisa. E essa pesquisa vocês precisam entregar para a professora, tá bom? Bom, eu vou dar um prazo assim até sexta-feira, mas quem já puder fazer e entregar, já vai mandando lá no e-mail da professora. É notinha para o segundo bimestre, hein? Você sabia que o carvão mineral é diferente do carvão que usamos na churrasqueira? Não é o mesmo carvão. Faça uma pesquisa sobre a maneira como se fabrica o carvão da churrasqueira, porque a gente já conhece o carvão mineral. Mas o da churrasqueira, qual será o nome dele, né? E do que ele é feito? Então, você vai pesquisar sobre isso, colocar vários resultados da sua pesquisa, aquilo que você procurou e tem a ver com o que nós estamos estudando, tá bom? Então, você vai fazer uma pesquisa nessas linhas a seguir. Não esqueça de colocar o endereço eletrônico, da onde você tirou, né? Qual foi o site, tá bom? Então, coloque o seu endereço eletrônico. Ou também pode ser de um livro, enfim, de uma revista, mas hoje em dia a gente está usando bastante a internet para essas pesquisas, tá bom? Página 68. Nós vamos grifar sobre um novo assunto aqui, que é a mesma coisa ainda de questão dos combustíveis. Nós vamos falar do gás natural, tá bom? O gás natural pode se constituir de duas maneiras distintas, duas maneiras diferentes. Quando o petróleo está sendo formado, a partir das reações químicas que sofre, e durante o processo nas refinarias, quando o petróleo é levado, né, esse óleo escuro, espesso, é levado lá na indústria para passar para a refinaria, vai refinar, vai separar aí as partes químicas para cada partezinha do petróleo ser usado para um fim, né? Sabemos que as reações químicas que dão origem ao petróleo ocorrem ao longo de muitos anos, transformando a matéria que forma os fósseis. À medida que essas reações acontecem, gases são liberados, mas eles ficam aprisionados em bolsões no subsolo. Eu vou colocar um vídeo lá no Clipe Escola explicando sobre o gás natural, da onde ele vem, no fundo, lá no solo, né, no profundo da terra. Aí vocês podem assistir esses vídeos complementares que eles mostram detalhes bem importantes e legais para a gente entender o assunto, tá bom? Agora, vocês vão continuar a leitura aqui com a professora. O gás natural mais abundante é o gás metano. Ele é utilizado principalmente como combustível. É conduzido por meio de tubulações e isso é um fator importante para a indústria, pois facilita e diminui os custos do seu transporte. O gás natural também é muito utilizado em veículos, sendo por isso conhecido como GNV, gás natural veicular. Ele é menos poluente do que os outros combustíveis, né, usados nos veículos, pois a queima do gás natural veicular libera menos resíduos do que os combustíveis que nós utilizamos nos carros. Aqui tem o exemplo, a imagem, né? Pode observar de uma tubulação de gás natural em Coari, no Amazonas. Troque ideias. Bom, isso aqui nós podemos pensar um pouquinho agora, que em alguns estados brasileiros, o governo incentiva os donos de automóveis a utilizarem o GNV. Para isso, eles diminuem os impostos pagos pelas pessoas que utilizam carros movidos a gás natural. É uma proposta bem legal que já aconteceu, né? Que tem aqui em São Paulo também em outros lugares e que teve a moda, né? De se
trocar o combustível normal pelo gás natural nos carros, mas tem um custo para isso, né? Então, aqui diz assim que a gente deve discutir com os colegas a importância dessa medida para o meio ambiente. Bom, para o nosso meio ambiente é algo muito bom, mas precisa ser algo acessível às pessoas e que às vezes, né, para não prejudicar a natureza, algumas atitudes que o governo oferece ou que podemos fazer vai, na verdade, ter um custo para isso. E nem todas as pessoas podem estar pagando, né, para ter essa forma de combustível. Porém, ainda é algo bom para se pensar naqueles que têm condições e ainda nós podemos pensar que a melhor maneira é nós utilizarmos os meios de transportes que não poluem, né? Aqueles que são bem comuns e acessíveis a todos, tá bom? Página 69, vocês vão ler um texto que fala sobre combustíveis fósseis e depois vocês vão responder 3 perguntinhas sobre esse texto. Então, você tem que ler, reler e ler para poder achar a resposta que está dentro do próprio texto, tá bom? Não precisa procurar em outros lugares. Então, vocês vão estar fazendo e na sexta-feira nós vamos corrigir esta página. Agora, nós vamos para a página 70. Vocês vão grifar os combustíveis fósseis e o efeito estufa. Bom, você já ouviu falar em efeito estufa? Eu acredito que sim, né? Porque na escola nós sempre falamos sobre isso. Como ele acontece e qual é a sua importância? A atmosfera terrestre é responsável pelo efeito estufa e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é um fator natural e essencial para todos os seres vivos. Vocês vão grifar esta frase que a professora falou. A atmosfera até seres vivos, tá bom? Grife aí que é muito importante. Efeito estufa não é o homem que provoca. A Terra já tem, por natureza, esse efeito estufa para realmente nós podermos conseguir, né, ter a sobrevivência no nosso planeta. Então, nós vamos ler um pouquinho mais e entender. Meus avós têm uma estufa onde cultivam flores. Existe a estufa de cultivar as plantas. Será que o nome efeito estufa tem alguma coisa em comum com a estufa de cultivar flores e plantas? Quem já entrou uma estufa de flores pode perceber que em seu interior é mais abafado. Isso acontece porque uma estufa é construída com materiais translúcidos, ou seja, que permitem a entrada de raios solares, materiais transparentes, né? Que podem, ou então não totalmente transparente, mas que haja a entrada dos raios solares. Os raios solares aquecem o chão da estufa. E o calor vai se espalhando pelo ambiente e aquece também o ar dentro dela. Então, o ar quente sobe, que nós já aprendemos disso, mas não pode sair, porque a estufa é fechada. Então, o ambiente vai ficar o quê? Aquecido, né? Vai ficar mais aquecido. Aí tem um desenho muito legal aqui que mostra os raios solares que aquecem o chão e os raios solares refletidos pelos objetos que estão na estufa. Por ser translúcido o teto, né? Nós podemos perceber que há essa entrada do calor, tá bom? E o ar aquecido sobe na estufa. Então, ali não tem ar quente e frio, é só um tipo de ar, tá bom? E aí, nós vamos para a página 71 para grifar o título Efeito estufa e a temperatura do nosso planeta. Da mesma maneira que uma estufa de plantas fica aquecida com os raios solares, a Terra se mantém aquecida, porque a atmosfera funciona como um material translúcido que cobre as estufas. Olha como a nossa atmosfera é importante. Uma parte do calor que a Terra recebe do Sol é responsável por manter a temperatura média do nosso planeta,
Já sabemos que os raios solares são importantes. Se o efeito estufa não acontecesse, a temperatura variaria muito no nosso planeta, alcançando níveis altíssimos durante o dia e extremamente baixos durante a noite. Seria muito difícil manter os seres vivos nessas condições, né? Então, aqui no nosso desenho, acompanhe aí na sua apostila, nós temos o Sol, nós temos a radiação solar recebida do Sol que vai para a Terra, e essa radiação solar é emitida sob forma de calor para a Terra. A atmosfera está cobrindo a nossa Terra para protegê-la, e ao mesmo tempo que vai o calor para a Terra, escapa também calor para o espaço. E o calor é refletido também para a Terra por conta da nossa atmosfera. Então, há toda uma proteção. Se o efeito estufa é bom, por que eu ouço tantas notícias sobre problemas do aquecimento global que ocorrem devido ao aumento do efeito estufa? Não é em si por conta do efeito estufa, mas sim as ações que o homem está tendo na natureza. E aí nós vamos ver o que vai acontecer nessa partezinha aqui abaixo, tá bom? E agora o que eu vou ler, vocês vão grifar aí. Vocês vão grifar tudo. O efeito estufa é causado por uma interação que ocorre na atmosfera entre alguns gases e a radiação solar. Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o gás carbônico e o metano. Os dois produzidos e depois consumidos pelos seres vivos naturalmente. O problema é que, se aumentarmos a produção desses gases a tal ponto que os seres vivos não possam utilizá-los, eles não vão embora, eles vão se acumulando. Vai virando, uma bola de neve muito grande e vai nos deixando cada vez mais sufocados. Por isso que se fala do aquecimento global, que nós vamos aprender daqui a algumas aulinhas em ciências, tá bom? Olhe na página 72. Observe as situações abaixo que mostram como o efeito estufa pode ficar fora do controle. Complete a ideia fazendo um desenho e escrevendo a situação que as ações não sustentáveis podem desencadear. Ações não sustentáveis são ações que o homem faz para que a natureza possa ser prejudicada. Então, a primeira imagem mostra as fábricas e os automóveis liberam no ar gases que aumentam o efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Imagem 2. O acúmulo indevido de lixo tem aumentado a produção de gás metano. Gás carbônico e gás metano não fazem bem para a nossa atmosfera, tá bom? Nem para o planeta Terra. Terceira imagem. O desmatamento retira plantas do ambiente, o que desencadeia o controle do gás carbônico. Quanto menos árvores, mais gás carbônico e menos oxigênio. Não é legal. Agora, na próxima imagem, você vai fazer um outro desenho, totalmente diferente destes. Em situações que exista ações do homem que está prejudicando a natureza, a nossa atmosfera. Pensem bem no que vocês podem fazer. Não esqueçam de colocar que desenho você fez, escrever como está aqui nos exemplos anteriores, tá bom? E aí, depois de você fazer essa parte aqui, que nós vamos corrigir na sexta-feira, grifem com o marca-texto o que é o efeito estufa. O efeito estufa é importante para a vida na Terra, mas se ele estiver fora do controle, poderá prejudicar os seres vivos, pois a temperatura do planeta ficará mais elevada. E aí, para continuar a nossa lição de ciências, vocês farão na página 73 os exercícios 1 e 2.
de tudo que nós estamos conversando sobre o efeito estufa de hoje, sobre o carvão mineral, o gás natural. Vocês vão estar respondendo mais aqui na página 73, é sobre o efeito estufa mesmo, tá bom? Então, vocês vão ter que retomar algumas coisas caso vocês tenham dúvidas. E também na sexta-feira a professora vai estar lá na plataforma para nós tirarmos as nossas dúvidas e fazermos as correções, tá bom? Um super beijo para vocês e até amanhã na nossa aula online.